Olá, hoje nós vamos falar sobre a estereoisomeria. Estereoisômeros são compostos pertencentes ao mesmo grupo funcional, com mesma cadeia carbônica, posição de insaturação, grupo funcional, heteroátomo, grupo substituinte, seja o que tiver na estrutura. O que vai diferenciar os compostos estereoisômeros vai ser a configuração da molécula, ou seja, a disposição espacial dos átomos que constituem as moléculas isômeras. Esses estereoisômeros, eles podem ser do tipo diastereoisômeros, que não são a imagem do espelho um do outro, e enantiômeros, quando são a imagem no espelho um do outro. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de como é essa estrutura. Olha, a gente tem aqui a estrutura de Newman e a estrutura de Cavalete. São os tipos que a gente pode ter. Esse nome Cavalete devido à semelhança que a gente tem com o Cavalete. E aqui a gente tem o exemplo do 1,2 de cloroetano. Então, o que a gente observa aqui é essa rotação da estrutura, certo? Onde o verde é o cloro, o branco é o hidrogênio e o cinza é o carbono. Então, a gente pode observar aí a estrutura dessa molécula. Então, aqui nós temos os diastereoisômeros, como nós falamos lá anteriormente, são quando dois átomos de carbono fazem uma ligação dupla e não é possível haver a rotação, aquela setinha que eu acabei de mostrar, não é possível haver a rotação entre eles. Qualquer tentativa de rotação entre os átomos de carbono vai ocasionar o rompimento da ligação. Por quê? Porque a ligação dupla é rígida, certo? Então, a gente tem aqui o exemplo. Essa estrutura é 1,2 de cloretano cis e essa outra é 1,2 de cloroeteno trans. Qual é a diferença que a gente pode ver entre elas? Observem que aqui os cloros estão no mesmo plano, por isso eu chamo de estrutura cis. Já nesse outro exemplo, os cloros estão em planos opostos, por isso eu chamo de estrutura trans. Professora, mas não é só virar a cadeia? Não, porque a gente acabou de falar. Eles têm uma ligação dupla entre carbono, fazendo com que a rotação não seja possível, certo? Então, aqui a gente tem a diastereoisomeria cis e trans nos compostos de cadeia acíclica. E qual a importância de a gente estar estudando isso? Porque as propriedades físicas e às vezes até as propriedades químicas desses compostos podem mudar de acordo com eles serem cis ou trans, tá bom? Então, aqui a gente tem a diastereoisomeria cis-trans na cadeia cíclica. Lembrando, cadeia cíclica é uma cadeia fechada. E o que é que nós observamos? A mesma situação. Quando eles estão no mesmo plano, os átomos estão no mesmo plano, eu digo que é uma configuração cis. Se eles estão em planos diferentes, eu digo que é uma configuração trans. Aqui a gente tem um exemplo dessa mudança de características físicas e químicas. Olha, por causa da sua configuração espacial, o ácido maleico possui os dois grupos carboxila em um mesmo plano e por isso é capaz de sofrer desidratação intramolecular, tá? Já o ácido fumárico, que possui os grupos carboxila em planos opostos, ou seja, uma configuração trans, não tem a possibilidade de fazê-los interagir e dessa forma não sofre desidratação intramolecular. Então, vocês podem observar que o fato da configuração ser cis ou trans, ela é determinante nas características dessas moléculas. E aqui a gente chama a atenção que a diastereoisomeria, ela pode também se tornar ambígua se forem aplicadas a alcenos, cujos átomos de carbono da dupla têm em conjunto mais dois ligantes diferentes. E aí, então, a gente chama agora, vai classificar agora em E ou Z,
tá bom? Terá maior prioridade o ligante cujo átomo imediatamente ligado ao carbono da dupla tiver maior número atômico. Então, por exemplo, ó, aqui a gente está o 3-metilpente-2-eno. O que acontece? Observem que aqui eu tenho H3C e CH2 e aqui eu tenho CH3. Então, olha, observem que os compostos de maior massa molecular estão no mesmo plano, tá bom? Se eles estão no mesmo plano, eu digo que é configuração Z. Quando esses compostos de maior carga estão em planos opostos, eu digo que a configuração é. Professora, mas está muito parecido esse E e Z. Como é que eu vou diferenciar? O que ele disse aqui, olha. Aqui eu não tenho só uma molécula ligando, então agora eu classifico como E ou Z. Já aqui na configuração cis, olha, só é uma molécula ligada, cis e trans, só é uma molécula ligada ao carbono da dupla ligação. E aqui a gente tem os enantiômeros, é quando a molécula é assimétrica, ou seja, quando não é possível dividir lá ao meio, a gente não tem essa visualização do carbono fazendo a dupla ligação, como a gente teve lá nos diastereoisômeros. E o que acontece? Eles não são sobreponíveis e por isso são chamados de moléculas quirais. Então, de onde é que vem essa palavra quiral? Vem de mão, pois esse fenômeno ocorre com as mãos direita e esquerda, como mostra aqui a questão da figura espelhada. Então, a diferença entre dois enantiômeros costuma ser bastante acentuada em relação a fenômenos bioquímicos, ou seja, na maneira como eles atuam no organismo vivo. Tá bom? Então, não é um fenômeno tão fácil de ser observado. Poucas pessoas conseguem visualizar a diferença. E o livro, ele sugere até a formação de moléculas de enantiômeros para que a gente possa observar. Mas se vocês colocarem a mão no espelho, vocês vão verificar isso, ó. A questão da configuração espelhada. Aqui a gente tem uma das propriedades utilizadas para diferenciar os enantiômeros, que é a polarização da luz. Eles desviam o plano de vibração da luz polarizada. Então, é uma das formas de diferenciar, tá? A atividade óptica, também a gente pode citar. E vamos falar aqui sobre as moléculas com carbono assimétrico. O modo de verificar se determinado composto orgânico é assimétrico, ou seja, se ele possui realmente atividade óptica, é observar se essa molécula tem átomo de carbono assimétrico. E o que é um átomo de carbono assimétrico? É aquele que possui 4 ligantes diferentes entre si. Por exemplo, tá aqui, ó. Aqui ele está se ligando a CH3, aqui a CH2, aqui a CH2 e aqui a H. Então, eu vou ter o quê? Um carbono quiral chamado, porque esse CH2 se liga a CH2 e CH3, já esse CH2 só se liga a CH3, então o grupo ligante desse lado é diferente do desse lado, que é diferente do de baixo, que é diferente do de cima, por isso surgiu esse termo quiral, tá? E se nós misturarmos partes iguais de dois antípodas ópticos, obteremos a chamada mistura rancêmica, que é opticamente inativa, ou seja, onde nós não vamos verificar essa atividade óptica. Então, a mistura rancêmica, ele colocou aqui em azul, é opticamente inativa por ser constituída de partes iguais de dois enantiomorfos, certo? E o que são os enantiomorfos é o que a gente acabou de falar, também chamado de molécula quiral. E o que é isso? É quando eu tenho 4 carbonos ligantes diferentes entre si. Então, aqui a gente tem moléculas com 2 carbonos assimétricos diferentes, tá bom? Alguns exemplos aqui, ligantes carbono 2, metil. Aí, o que é que eu quero chamar a atenção é que ele coloca aqui nesse quadro, enantiomorfos ou antípodas ópticos desviam a luz polarizada de um mesmo ângulo, só que em sentidos opostos, e são imagens especulares um do outro, que é o que a gente colocou lá na frente, a questão do espelho. Já os diastereoisômeros ou diastereômeros são compostos com atividade óptica que não são imagens especulares um do outro, porque desviam a luz polarizada em ângulos diferentes. Então, ele fez aí mais uma diferenciação.
E chamar atenção aqui quando ele fala em moléculas com N carbonos assimétricos diferentes. O número de estereoisômeros opticamente ativos vai ser igual a 2 elevado a C, sendo C o número de carbonos assimétricos diferentes existentes na molécula. Então, ele fez aqui um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho 3 carbonos assimétricos. Então, quantos eu vou ter? Qual a quantidade de estereoisômeros opticamente ativos? 2 elevado a 3, ou seja, vão ser 8. 4 dextrogiros e 4 levogiros. E aqui, portanto, eu tenho uma mistura rancêmica. Lembrando que essa questão do dextrogiro, levogiro, vai depender do ângulo, certo? Que a gente viu aqui na página 141, tá bom? E aqui ele encerra com um texto bastante importante falando sobre os opiáceos. E por que sobre os opiáceos? Porque a gente vai ter aqui situações de enantiômeros, de estereoisômeros bastante falados no nosso dia a dia.